A maneira como você aceita, como você compreende o ensinamento dado por Cristo, lá em Mateus, no capítulo 6, no verso 33, pode fazer total diferença na sua vida em todas as áreas. No campo físico, no campo espiritual, no campo material, no campo matrimonial, enfim, todas as áreas da tua vida vai fazer total diferença a depender da maneira como você encara esse ensinamento. Quando ele nos aconselha a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e assim todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Veja bem, o que é o buscar o reino de Deus? Então, onde eu posso encontrar o reino de Deus? Lá no templo de Delfos, em Atenas, na Grécia, tinha uma escrita logo na entrada que eles deixaram, ou alguns atribuíram a Sócrates, outros atribuíram a outros escritores, mas na verdade não se sabe de fato quem é o autor dessa frase, mas está escrito lá na entrada do templo: conhece-te a ti mesmo. Então, o buscar o reino de Deus que Jesus fala tem muito a ver com este ensinamento que Sócrates já tinha deixado, vamos dizer que tenha sido de Sócrates, né? Mas que está lá na entrada do templo de Delfos, em Atenas, tem tudo a ver com este ensinamento. Por quê? Porque o próprio Cristo nos fala lá em Lucas 17, 21, que quando ouvires falar que o reino de Deus está aqui ou está ali, não acredite, porque o reino de Deus está em vós. O apóstolo Paulo nos afirma isso também, nos dizendo que, nos perguntando se não sabemos que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Então tudo isso nos remete lá a Gênesis 1:26, quando Deus criou o homem, que ele fala que ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente não vai saber para que verdadeiramente Cristo morreu. Quando Jesus se propôs a morrer na cruz, quando ele se ofereceu para poder morrer na cruz, não foi porque ele queria salvar a humanidade disso que a gente imagina que a gente deve ser salvo. Salvo de uma dificuldade, salvo de um problema com o filho, salvo de um problema na empresa. Não é isso, não foi para isso que ele nos salvou. Ele nos salvou da ideia que temos de sermos isso que nós vemos diante do espelho. Ele nos salvou da ideia que temos de imaginarmos que nós somos este corpo físico. Basta ver o que ele disse: não tema aquele que pode matar o corpo, porém por antes tema aquele que pode matar a sua alma. O que Jesus Cristo quis nos dizer com essa mensagem foi que nós não somos isso que aparentamos ser. O que verdadeiramente somos é a essência que há dentro de nós, é aquilo que há no nosso interior, é isso que de fato somos. Então, quando você conhece a si mesmo e quando você faz uma visita para o mais profundo do seu ser, quando ele fala assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, ele está falando isso. Buscar em primeiro lugar o autoconhecimento, o autocontrole. Quando você sabe quem verdadeiramente você é, você não se apega às coisas do mundo externo. Por quê? Porque as coisas do mundo externo são feitas de propósito, aquilo que você realmente quer para a sua vida. E quando você determina, você consegue. Por quê? Porque o nosso subconsciente ele tem um poder de materializar as coisas. Afinal de contas, nós estamos conectados ao todo. E todas as possibilidades estão disponíveis para qualquer ser humano que esteja na Terra. Está disponível para mim, está disponível para você, está disponível para qualquer um. O que nós precisamos fazer é tomar posse da maneira como acessamos essas possibilidades. A neurociência comprovou que nós temos cerca de 70 mil atividades mental ao dia e que muitas vezes nós confundimos com pensamento. Não é pensamento. Pensamento é aquilo que a gente domina e que a gente conduz. Isso é pensamento. Quando eu resolvo pensar em algo, eu começo a pensar naquilo, aquilo sim é pensamento. E tudo que eu penso de fato vira sentimento. E tudo que vira sentimento, ele vibra nas cordas, nas frequências universais. O universo é regido por leis. E não tem como você fugir disso. Por isso se ouve falar muito da lei da atração. E muita gente nem sabe por que a lei da atração funciona para uns e não funciona para outros. Mentira, a lei da atração funciona para todo mundo. O que acontece é que você não tem controle daquilo que você está atraindo. Porque você não tem controle de seus pensamentos. Então as suas atividades mentais, que passa pelo seu consciente, ela é julgada no seu subconsciente como sentimento. E você emerge isso para o universo. Logo as cordas vibracionais dessa frequência começam a vibrar. E elas vibrando, elas começam a produzir daquilo cada vez mais na sua vida. Por isso que você precisa se conhecer, para saber o porquê
que em determinadas vezes você fica nesse conflito interior, discutindo com algumas pessoas, com alguns fatos, consigo mesmo. Quantas e quantas vezes você não já disse, eu não me suporto mais? Às vezes você faz algo de errado com uma pessoa e você fica com raiva de você mesmo. Mas como que eu posso ficar com raiva de mim mesmo se eu sou apenas um? Então isso significa que eu não sou um. Significa que eu sou três. Eu sou o observado, eu sou o observador, o ato de observar e o observado. Eu sou corpo, eu sou espírito e eu sou mente. Eu sou alma. Então eu sou corpo, alma e mente. Agora, quem verdadeiramente eu sou? Quando Moisés tinha seus desafios para poder fazer, quando Moisés teve que falar da palavra de Deus, o que foi que falaram para Moisés? O que foi que Deus falou? Qual foi o nome que Deus usou para ele? Vá lá e fale, o eu sou me mandou. Foi assim. E tem sido assim. É o eu sou. É o que eu sou que me transforma naquilo que eu quero ser. E que muitas vezes a gente não consegue controlar é exatamente essa sensação, esse medo de nos transformar naquilo que não queremos. Um dos livros mais filosóficos de toda a história da humanidade é o livro de Jó. E é pura filosofia o livro de Jó. Às vezes a religiosidade quer dizer que foi um fato acontecido. Jó nem filiação teve. Mas você julgue da maneira que você quiser. O que você tem que pegar é a essência. O que Jó diz lá no capítulo 3? O mal que eu mais temia me sobreveio. E sobreveio por quê? Porque ele temia. E o que é o temor? O que é o medo? O medo é um sentimento. Logo isso vibra nas cordas, nas frequências universais do universo. Nas frequências universais. E começa a voltar para você. Jó toda noite antes de dormir, a primeira coisa que ele fazia era orar e entregar a Deus cada filho dele. Ele ia no quarto e falava, Senhor, se meu filho pecou contra ti, perdoa. Senhor, se meu... Isso aí era um ato de relacionamento com Deus ou era um ato de medo de perder os filhos? Depende da maneira como você vê. O fato é, tudo aquilo que você sente no profundo do seu ser é aquilo que se replica na sua vida física. Então, tomar cuidado com sentimentos é quase impossível. O que precisamos de fato tomar cuidado é com os pensamentos. E não deixar com que esses pensamentos ele se materialize, ele fique sobrevoando a nossa cabeça. Por quê? Porque ele acaba penetrando o nosso subconsciente. E ao penetrar o nosso subconsciente, ele se faz com uma energia maior. Se fazendo com a energia maior, se fundindo essa energia que nós temos, essa energia cósmica, ela volta para nós. E aí é quando você recebe. Por isso que Cristo nos falava que todo aquele que crer, tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Porque o pedir, quando você pede por algo, você coloca um sentimento de que você não tem aquilo. E com esse sentimento você não recebe. Então você não pode apenas pedir, você precisa pedir e crer. E como é o sentimento de quem crê? É o sentimento de gratidão. Por isso que se fala muito sobre o poder da gratidão. E agora você precisa exercer esse poder. Exercer o poder que Cristo lhe ensinou. O poder de ser grato por aquilo que ainda nem recebeu. Então toda vez que você for pedir por algo, se coloque no sentimento de que você já possui aquilo. Agradeça e descanse a sua alma. Então lembre-se disso. Toda vez que você quiser se encontrar o reino de Deus, procure só uma coisa. Entre em profunda meditação, se faça com o Todo-Poderoso, e aí você vai entender que você faz parte de um único poder, de uma única força, de uma única energia que te traz todas as possibilidades do mundo. Deus te abençoe.